Muito bem, estamos de volta. Fica com a gente se você tem planos de fazer um clareamento dental ou se você já fez, de repente vai precisar de um retoque mais para frente. Você vai saber tudo hoje. O clareamento dental está entre os tratamentos odontológicos mais procurados nas clínicas por exercer um grande impacto, na estética bucal e também na autoestima das pessoas. O interesse é confirmado pelos dados do Conselho Federal de Odontologia, que apontam um crescimento anual de, olha só, gente, 30% na procura pelo procedimento no país. Para entender melhor o que é, quais são os tipos e os cuidados que devemos ter para melhorar o sorriso, nós vamos conversar com a doutora Carolina Chaguri, que é especialista e mestre em periodontia. E para participar desse programa, é muito importante a sua mensagem. Manda aqui para a gente através do WhatsApp. O número é 12 é o nosso código de área. E aí o número é 982660004. Mas presta atenção porque o nosso DDD é 12. Você tem que salvar o nosso número aí no seu celular com o código certo para que a sua mensagem chegue para a gente e não para outros números, ok? Então, vou repetir. O DDD é 12 982660004. Código de área 12. Doutora Carolina, muito obrigada por participar aqui com a gente desse programa que vai esclarecer, vai tirar todas as nossas dúvidas para que a gente não faça nenhuma besteira com os nossos lindos dentes, com os nossos sorrisos. A gente tenta melhorar a aparência e pode estragar se escolher a técnica errada ou fizer as tão famosas receitinhas caseiras, né? Obrigada por participar, doutora. Obrigada a você, Teru. Boa tarde a todos. Doutora, as soluções caseiras, a gente tem visto uma grande onda de pessoas indicando, até pelos digitais influencers, né? Muita gente falando, eu uso isso, eu uso aquilo, isso deixa os dentes brilhantes, a modinha tá pega. Essas soluções caseiras, elas realmente podem beneficiar ou correm risco de danificar os nossos dentes? Bom, quando as receitas são caseiras, a gente tem que tomar bastante cuidado, justamente porque a gente pode causar algum dano maior sem querer, né? A gente busca, a beleza, busca os dentes mais claros, mas isso pode causar problemas irreversíveis, lesões irreversíveis no esmalte dos dentes. À medida que a gente procura o dentista e faz o correto procedimento do clareamento, eu acredito que seja uma coisa mais segura, porque essas soluções caseiras, elas não têm qualquer tipo de evidência científica. Entendi. Quer dizer, algumas soluções talvez não sejam nocivas. A gente está vendo aqui, por exemplo, o óleo de coco que... do meu ponto de vista, não sou dentista, mas do meu ponto de vista, talvez ele não causaria um problema como, por exemplo, um produto mais abrasivo, um sal, um grão, alguma coisa como o bicarbonato, que tem sido muito falado, muito trazido aí na mídia. Mas também não tem comprovação científica e aí a gente pode, muitas vezes, danificar o dente permanentemente, causar um problema maior, né? Quer dizer, pode até ficar branquinho o dente, mas se ele estiver mais propenso a pegar cáries ou outros problemas, aí não vale a pena, né? Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é que pode fazer clareamento dental? Criança pode fazer? Os mais velhos podem fazer? Os mais velhos, de forma geral, podem sim fazer. As crianças não é recomendado, né? As crianças, elas têm o dentinho de leite ainda vão vir os permanentes, não é o caso, né? Mas os adultos, de forma geral, podem sim, a qualquer idade, a qualquer tempo, fazer o clareamento, desde que não hajam lesões neoplásicas na boca, né? E que exista ainda um tratamento em vigor. Então, pode ser analisado sim, depois de um tratamento, né? De uma cura, se é possível fazer o uso dos clareadores. Doutora, pode falar. Agora, as outras pessoas, de forma geral, podem sim, desde que avaliado por um dentista, né? E tenha sido realmente preparada aquela boca para receber o clareamento. Entendi.
Existem vários tipos de clareamento disponíveis no mercado. A gente preparou aqui até um resuminho aqui dos principais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a eficácia desses tratamentos. O que é mais acessível, quais são os efeitos mais legais, mais duradouros. Fala para a gente, por exemplo, do clareamento a laser. O clareamento a laser, ele na verdade, ele nada mais é que o tratamento sem, né, o laser, ele pode ser usado também sem, mas na verdade o uso da luz é mais para acelerar o processo do clareamento. Entendi. Enquanto uma sessão, uma aplicação pode durar 15 minutos, a gente pode reduzir esse tempo na metade. E a gente pode usar o laser de fato para depois melhorar a sensibilidade nos dentes. Tá. Vamos falar agora então daquele com moldeira, aquele que a gente faz o molde, coloca o gelzinho ali, dá para fazer até em casa. A moldeira, a gente faz o molde no consultório e a gente entrega para o paciente, depois de analisar a cor certinho, entrega para o paciente esse gel e ele vai colocando na moldeira em casa. É possível ser feito dessa forma, porque o gel que ele recebe, ele tem uma concentração menor de peróxido, ou de peróxido de hidrogênio, ou de carbamida, depende do que for usado pelo cirurgião dentista. Mas ele pode ser usado em casa por causa dessa concentração. E aí, em casa, ele tem um tempo para usar. É um pouco mais desconfortável pelo fato de você ter que usá-lo durante um tempo, todos os dias, durante um período longo. Agora, os tratamentos, o a laser, um tratamento no consultório, eles têm uma duração um pouco mais reduzida. Tá. Me diz o seguinte, um tratamento feito em casa, com a moldeira, com esse gel mais tranquilo de ser usado, ele tem uma eficácia, ou seja, o resultado chega igual esse que a gente faz no consultório com laser, ou mesmo sem o laser, sem a luz ali, o resultado pode chegar na mesma eficácia, doutora? Pode sim, pode chegar sim, né? Só que você vai usá-lo por um tempo muito mais prolongado, né? Tá. Mais ou menos 30 dias, tendo que usá-lo 4 horas por dia, pelo menos, na moldeira. Esse caseiro que a gente preparou aqui é o mesmo da moldeira ou tem uma outra técnica caseira sem a moldeira, doutora? O caseiro feito em casa... Sim, é a mesma coisa, né? Tem o usando a moldeira. acompanhamento do dentista, é aquele que são as soluções caseirinhas, né? O bicarbonato. Entendi. O bicarbonato, ele pode ser usado em casa, só que de uma maneira cautelosa, né? Tudo que é usado demais nos dentes, ele pode sim causar uma hipersensibilidade a ponto do barato sair caro e a gente precisar sim de um tratamento mais específico. Entendi. E custoso depois. Lembrando que é um produto químico e que vai reagir dependendo do que a gente misturar, né? A gente está aqui com morango, mas se a gente misturar com outro tipo de produto, pode se ter um resultado não muito agradável. Doutora, ainda tem mais um tipo de clareamento que eu gostaria que você falasse um pouquinho, que são as facetas de porcelana ou de resina, que estão bem em alta também, mas um procedimento bem mais elevado, com resultado legal também, né? Sim, as facetas e as lentes de contato, elas estão em evidência no momento, né? Um tratamento sonhado, né? Inclusive porque a cor do clareamento, ela não chega na mesma cor de uma faceta ou de uma lente de contato, né? Quando você vê aqueles dentes mais branquinhos mesmo, dificilmente é um clareamento. Legal. Mas é possível fazer. Você tocou num ponto interessante, doutora, porque é o seguinte,
Às vezes a gente vê o dente de um artista, né, de uma pessoa da revista, e vê aquele dente brilhante, lindo, aquele dente de propaganda, e a gente chega no dentista e fala, eu quero um dente daquele, quero bem branquinho. Mas, naturalmente, os meus dentes, o meu mesmo aqui, eles já são amarelados, é a cor dele, é uma tonalidade que ele tem. Todo mundo pode chegar naquela tonalidade super branca, brilhante, ou você vai chegar em algumas tonalidades, você vai indicar ali para o paciente o que fica melhor, o que não vai causar danos para o dente. Como é que funciona isso, esse negócio de cor? Existem os protocolos para cor, né? A gente tem um limite de uso desses ácidos. A gente não pode usá-los de forma demasiada. Não, mas cheguei numa cor X, mas eu quero mais, eu preciso de mais. Na verdade, isso sim pode, né, estabilizar de uma forma que eu não consigo uma cor mais clara do que aquilo. Então, aí sim seria indicado, né, se o paciente quisesse muito fazer as facetas ou as lentes de contato, para conseguir esse branco, que é um branco mais artificial, não natural, né, a cor natural do dente. Tá. Outra pergunta que eu queria entender. A gente pode fazer clareamento só nos dentes naturais ou uma pessoa que de repente já fez um canal, tem aquele dente escurecido, que não tem mais aquele nervo, eu diria em termos leigos, né? Não é mais um dente natural, vivo. Ele também pode, vai conseguir clarear esse dente? Esse dente, existe possibilidade de fazer o clareamento interno. Como ele é um dente que já, né, foi obturado, a possibilidade de a gente colocar o clareador na câmara pulpar, então lá dentro do dente. Tá. Esse tipo de tratamento, ele pode causar alguns transtornos, mas desde que usado também de forma mais controlada, ele pode sim trazer benefícios. Legal. E uma melhor cor, né? Uma cor mais clara. Doutora, é verdade que o dente, depois de fazer clareamento, ele fica mais fraco? Não, isso é uma grande mentira. O que acontece é que quando a gente recebe o clareador, o dente ele tem a tendência a ficar um pouco mais poroso para a penetração dele. Isso é o que ele provoca. Mas depois, a hora que a gente remove o gel e o dente entra em contato novamente com a saliva, isso tudo é obliterado, né? Esses buraquinhos que são formados no dente, eles são fechados novamente rapidamente. Tá. Então, essa sensibilidade, essa hipersensibilidade que o paciente tem logo depois de fazer o tratamento, ela tende a diminuir, ela vai fechando, ela vai diminuindo. Doutora, chegou uma pergunta aqui. Vamos ver quem está mandando uma pergunta? A Cristina, de Caçapava. Olha aí, da sua terra, doutora. Quais os cuidados devemos ter após o clareamento? Fala pra gente. Eu acho que, inclusive, a gente tem aqui para responder essa pergunta, a gente tem um arsenal aqui, doutora. Bom, a gente precisa ficar atento aos nossos hábitos, né? Os hábitos de higiene, os alimentares, inclusive o cigarro, né? O que pode provocar manchamento nos dentes. Entendi. E alteração dessa cor. Então, eu posso colocar tudo a perder se, de repente, eu não mudar alguns hábitos ou, pelo menos, diminuir nessa fase inicial, logo depois do clareamento. Vou trazer aqui, doutora, alguns itens do nosso consumo que podem atrapalhar. Queria que você comentasse. Vinagre balsâmico. O vinagre balsâmico, além dele poder alterar a cor nesse período, né? Ele pode também trazer aumentar um pouco mais a sensibilidade pela acidez. Tá. Então, ele não é recomendado. Nem durante o tratamento, nem depois. Durante o tratamento, ele não é recomendado. Depois, pode fazer o uso, né, dentro do tempo recomendado pelo seu dentista na volta do uso desses alimentos novamente. Entendi. Molho de tomate, doutora? O molho de tomate, pela cor, né, muito avermelhada também, esse corante pode também causar um manchamento dos dentes no período do clareamento.
Ok. Após a gente, depois da alimentação, sempre precisa, né, não enxaguar, não escovar os dentes imediatamente o uso, mas tentar dar um tempinho, enxaguar a boca e não ficar muito tempo com aquele alimento ali que ele pode causar manchamento. Ah, legal. Ó, frutas escuras, segue o mesmo protocolo? Dá para comer, mas escovar o dente rapidinho ou não? Não é indicado. Suco de uva, por exemplo. Os sucos, sim, principalmente os de caixinha. Os naturais, é necessário, sim, porque você tem uma concentração maior daquela fruta. Mas a fruta em si, você comer ela em pedaços, não tem problema. Tá. Doces, doutora, porque o dente está sensível. E o que o açúcar pode fazer nessa fase? Pode causar sensibilidade, mais sensibilidade, e alguns doces, né, por ter corantes, também podem causar o manchamento. Tá. Chocolate entra nessa lista, doutora? Ai, entra. Ô, perdição. Entra sim, também. Ó, vitaminas efervescentes. Tem uma quantidade de corante muito grande, então a pigmentação é certa. E o ácido aqui também piora, de repente, a sensibilidade ou não? Também. Pode piorar. Não tanto quanto vinagre, mas pode. Agora a gente vai para uma série de bebidas, doutora, que eu queria que você comentasse. O vinho, o refrigerante... Bom, vamos fazer o vinho primeiro, vai. Refrigerante vocês já sabem que vem depois, mas vamos para o vinho. O vinho é proibidíssimo durante o clareamento. Ele é um dos mais, né, os que mais mancham. Tanto que quando a gente toma um vinho e sorri, a gente enxerga, né, só o vinho no dente, né? Pelo pigmento ou pelo teor alcoólico, doutora? Ele pigmenta pela cor, né? Ele vai pigmentar pela cor. E também porque o vinho é ácido, né? Legal. Então, ele vai ajudar bastante nessa pigmentação. E refrigerante, doutora? Refrigerante também. Refrigerante é prejudicial em todos os sentidos, né? Então, nem nessa época, nem depois do clareamento, nem nunca mais, gente. É possível, deixa isso pra lá, tira isso da sua vida. Tá. Eu tenho aqui o chá preto e eu vou virar junto o café, porque apesar da nossa figurinha ter ficado clara, o chá preto também tem uma cor bem escura, né? Sim. Os chás, de forma geral, eles costumam, sim, né, corar, por exemplo, restos de placa na boca, né? Então, ele também tem o seu corante. E o café também. Então, o café também é outro vilão aí nesse período. Bom, enquanto a doutora foi explicando aqui sobre esses alimentos, o que pode e o que não pode, chegou a interação. Vamos ver quem está falando com a gente. Fabi Ribeiro. Quanto tempo dura o clareamento? Ela quer saber o efeito depois, doutora. O clareamento, desde que a gente siga, né, bons hábitos de alimentação e não fume, a gente consegue manter ele por bastante tempo, né? É o que eu disse, de 6 em 6 meses, visitando o seu dentista, tendo o registro de cor inicial lá do seu clareamento, né, de tempos atrás, você consegue ter esse parâmetro e ver a necessidade, né, de refazer, de fazer retoque novamente. Tá. Olha, quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje, doutora, detalhes muito importantes desse procedimento que nada dispensa a ida ao dentista. Então, eu quero te agradecer aqui pela participação aqui no Vida e Saúde hoje, mas nós já começamos aqui tirando várias dúvidas e sabendo o que dá para fazer nessa questão de clareamento dental, que é o sonho de muita gente e não há nada de mal nisso se a gente fizer direitinho. Doutora Carolina, muito obrigada pela participação no Vida e Saúde hoje, viu? Obrigada a você, Teru. Até a próxima. Até. É o seguinte, você sabe, né, que aqui no Vida e Saúde a gente quer sempre o seu melhor e por completo. E, pensando nisso, neste mês de agosto, cheguei aqui, a gente preparou uma super promoção para você se beneficiar dos produtos da Novo Tempo.
Tem camiseta, gente, tem CD, tem DVD, dos mais antigos aos mais recentes e muito mais. E o melhor de tudo, você está ganhando 15% de desconto em todos os produtos que você sempre assiste. E o Vida e Saúde vai te dar esse desconto, então. Agora, acesse novotempo.com/gravadora. Se você preferir fazer compras online, ou você também pode ligar aqui pra gente e dizer, olha, eu quero o DVD de fulano de tal, você quer aquele DVD do Arautos de 1800 e bolinha, brincando aqui? Você tem acesso a esse material, o número é o seguinte, 0300 789 1111. E no final da compra, seja pela internet ou pelo telefone, você vai dizer o código VS15 para ganhar esses 15%. Não perde essa oportunidade de levar a Novo Tempo aí para sua casa. E olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, o Dr. César Vasconcelos vem aqui no Claramente falar sobre prevenção de suicídio em jovens e como nós, pais, podemos ajudar. Isso é daqui a pouquinho. E ainda hoje, você sabe, né? Tem receita de risoto de brócolis aqui. Olha aí. Vida e Saúde volta já já.